Ela, me conta, até agora tu gostou de voar? A verdade é o seguinte, né? Quem nasceu na década de 70 deve lembrar da época da Varig. Tu nasceu na década de 70? Infelizmente, sim. Ah, então todo mundo entregando. Eu sou cinquentona, assumida, e eu me lembro da Varig que existia todo um glamour em viajar, né? Comer, jantar, comer no Talheres de avião, metal. Metal, né? Mas tinha, assim, tinha uma refeição, vários potinhos, né? A As pessoas tinham roupa para sobremesinha. voar. Iam todos arrumados. Te arrumava, né? Existia o voar já foi um glamour, né? Eu tava pensando, já faz muito tempo que não é. Eu, antes da ela existir, eu voei durante 10 anos loucamente pelo mundo. Eu andava com passaporte na minha bolsa, porque eu era repórter de viagem, era jornalista e cobria a editoria de turismo. Então eu ia de um país para o outro, de uma cidade para outra, com total naturalidade. E eu sei que esse glamour realmente era uma coisa, talvez um dia tenha existido, não sei, mas de glamuroso não tem nada. Na verdade, é um baita no perrengue. Os aeroportos são cheios, aquela voz anunciando os voos, E que ninguém entende. gritando. Chega uma hora que tu não aguenta mais escutar. Quando tu voa muito como eu voei, tu não aguenta mais abrir a tua mala no raio-x e os procedimentos de segurança em voo internacional, tu tem que escutar em 2, 3 línguas, enfim. Há muito tempo, para mim, voar não é um glamour. Porém, te leva, né? Te leva para lugares incríveis, numa distância incrível. Agora, tu imagina fazer tudo isso com um cachorro. Então, esse cachorro tem que estar super preparado para poder viver tudo isso. Mas o assunto não é esse. O assunto, na realidade, é BO, perrengue, imprevisto, que acontece no simples ato de voar. Isso acontece sem cachorro. Isso acontece com o cachorro. E aí é que entra, né, o papel da Ana, que há 2 anos não dorme mais, porque ela acompanha todos os voos dos seus clientes com os seus pets, porque pode acontecer de tudo. E, infelizmente, o que eu posso concluir na minha experiência de 10 voos com ela até hoje é que é meu Deus, o que será? Nunca sabe o que vai acontecer. Tem gente que está muito bem informado, tem gente que não está bem informado, tem gente que tem boa vontade, tem gente que não tem boa vontade. Então, tudo isso acontece e hoje o episódio sobre voar com pet é para falar de perrengue, BO e contar o que poderia ter dado certo e não deu, o que deu certo, mas poderia ter dado errado se não fosse uma viajante frequente que manja pra caramba de rota, que se especializou em viagem com pet, que vai salvando a nossa vida enquanto a gente se aventura nos aeroportos do Brasil e do mundo com os nossos pets. Manda, dona Ana, conta aí pra gente ficar com o cabelo arrepiado, porém, sem desistir de voar. Pois é, menina. Tem tanta coisa que acontece que para contar. Não é tão fácil quanto a gente pensa. E se tudo não tiver muito no trilho e tudo não tiver muito certinho, pode dar muito perrengue, muito perrengue. Eu tenho vários para contar, vários. A United tirou durante um período a rota São Paulo-Washington, né? Então a gente tinha vários pets confirmados em várias rotas, tudo isso. O que eles fizeram nesse caso? Eles derrubaram todas as reservas de pet que a gente tinha para essa rota. Então, quer dizer, a gente tinha, não só para essa rota, a gente tinha rota para Newark, a gente tinha rota para Chicago, para Houston. Esses pets que estavam todos reservados para a United, eles derrubaram. E eles avisam o passageiro? Nada, não avisam nada. O que acontece? O que a gente faz para que isso não prejudique o passageiro, né? Eu faço checagens periódicas. Na minha agência, a gente tem uma equipe que faz a cada 10 dias confirmações de todos os voos. Então a gente vai lá, a gente tem todo um sistema, a gente entra em cada reserva para ver se a reserva do pet está junto com a reserva do humano. Por quê? Porque várias companhias aéreas mudou 1 minuto o voo, eles derrubam a reserva do pet. Mudou a aeronave. E aí não refaz? Não refaz. Isso cabe ao passageiro fazer. Então, imagina só, se o passageiro chega para embarcar,
Cadê a reserva do pet? Então, nesse caso da United, o que aconteceu foi isso. A gente pegou, numa dessas conferências, a gente viu que tinham derrubado uma reserva do pet. Falei, que estranho. Aí a próxima da United também derrubada. E aí que a gente foi descobrir que tinham caído todas as reservas de pet porque eles tinham mexido nas rotas. Então a gente teve, ainda bem que a gente pegou isso no meio do caminho, né? Antes do passageiro efetivamente embarcar. E às vezes o passageiro nem sabe que isso acontece. É isso que eu ia te dizer, eles nem sabem o BO que deu. Nem sabe, a gente acaba nem falando pro passageiro. Ana, eu tava lembrando daquela cena que viralizou do brasileiro em Istambul, a caminho de Zurique, Sim. Pela Turkish. E o que aconteceu? Deu um overbooking, ele não conseguiu embarcar, só que os cães que estavam no porão seguiriam viagem, e de repente ele foi no balcão buscar informação, ninguém sabia da informação corretamente, ele começa a gritar, apavorado, se atira no chão, desesperado. Isso é então uma coisa que acontece, ou seja, os bonitos deu overbooking, ele não pode embarcar, e os cães que estão no bagageiro se virem. Vão chegar lá, não tem nem quem exato, porque na verdade você tem a reserva do pet vinculada à reserva do humano. Mas se deu um overbooking, se deu alguma coisa e esse pet foi encaminhado direto, se a pessoa não vai tomar uma medida no balcão, ele iria ficar sem os pets. Eu tive um caso alguns dias atrás que a passageira estava fazendo um voo nacional, um pet com excesso de bagagem. Era Florianópolis, São Paulo. Porque depois ela ia pegar um voo internacional. E a primeira regra de viagem com pet é não misture companhias aéreas. Não misture companhias aéreas. A gente pega um voo que seja São Paulo, Nova York, mais o trecho São Paulo, Atlanta é feito pela Latam, e aí Atlanta, Nova York é feito pela Delta. Você já não vai com o seu pet, porque você não pode misturar companhias aéreas. Uma companhia aérea não consegue reservar o pet na outra. Então compra uma passagem, se não tem voo direto, compra até Atlanta, chega lá e compra outra passagem. Exato. Uma coisa não pode ser conexão. Não pode ser. Pode se os dois voos forem da mesma companhia aérea. E por isso que é a importância de você conhecer as rotas e conhecer na hora, porque às vezes você entra num site, por exemplo, da TAP, você acha que você está comprando um voo puramente TAP, mas não é. Num certo ponto, vai mudar, porque aquilo não está escrito. Tem essa. Ou às vezes você entra no site da Gol para comprar um voo, e aquele voo não é Gol, aquele voo é de American Airlines. E American Airlines não leva pet. Chama isso Cold Share? Cold Share. Então, vergonha. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. E aí, nesse caso da Gol específica, foi um voo nacional, o que aconteceu? A passageira pegou esse voo Florianópolis-São Paulo, para depois pegar um voo São Paulo-Houston. Houston, we have a problem. Desculpa, mas é impossível não falar isso. É impossível, né? O que aconteceu? Ela chegou pra mim, na hora que ela chegou em São Paulo, ela me ligou e falou assim, Ana, perderam meu cachorro. Eu nem cheguei a te contar isso, né? Não. Ana, perderam meu cachorro. Não estão achando o meu cachorro. Oi? Como assim? Não estão achando. Falei, você vai em tal lugar, você vai falar com tal pessoa, eles precisam achar. Eles já estavam despachando o cachorro dela para outro lugar, uma conexão, como se fosse como se fosse uma mala. Ai, perdi a mala. Não, na verdade, não, porque não é um outro sistema. Vamos lá, a gente já conversou uma vez sobre excesso de bagagem, é seguro, desde que tomem as devidas, né, precauções. Mas imagina se a gente não toma essas medidas, não toma os cuidados, não sabe com quem falar, não sabe com quem procurar. Precisa ter esses cuidados, precisa saber. Graças a Deus, acharam, mas demoraram 1h30 para achar. Eu já teria tido umas 5 ataques cardíacos seguidos. Deus me livre, eu já teria gritado, me desesperado, chamado a CIA, KGB. Pois é. Não sei nem se existe KGB ainda. Eu acho que não. Espero que não. Esperamos. A gente abre falando de Varg, fala de KGB. Estamos entregando a idade. Exato. Mas é isso. Você saber quem acionar. Graças a Deus deu tudo certo, acharam. Né? Mas imagina. Não, nem quero. E esse caso da United, se você não tem as procuras das pessoas com que você
vai olhar o que você vai saber, aonde você tem que ver, as conferências que tem que ser feita, ele ia chegar para embarcar, não ia ter a vaga do cachorro dele. Que rola. Vamos imaginar se seja um passageiro normal que ele tenha entrado na internet, tenha comprado voo naquela mesma rota, tenha ligado na companhia aérea, tenha incluído o seu cachorro ali na rota, tenha pago para que o seu cachorro voe, e aí acontece isso e cancelam. Como é que faz? E as pessoas têm compromissos, né? Não vamos citar nomes para não nos comprometer e não, né? Não estamos aqui para jogar pedra em ninguém. Vamos jogar uma pedra coletiva, mas ninguém específico. Tu não te lembra do voo que tu comprou para mim voar para Fortaleza? Minha primeira vez em Fortaleza, viagem bucada, hotel bucado, passeio bucado, restaurante, Reuniões. reuniões. Eu estava indo a trabalho para produzir o livro Guia Petralha em Fortaleza, tudo organizado, 7 dias, 7, 10 dias, nem lembro quanto foi. 7 dias. 7 dias, tudo. De repente, tu resolveu. Peraí que eu vou dar mais uma checadinha. Peraí que eu vou dar mais uma checadinha. Que é o padrão. É o padrão a gente fazer. Sempre checar. E aí ela não estava mais no voo. Não estava mais no voo. E eu ainda falei pra você, nossa, olha só, entraram com ela de boa no voo. Né? Aceitaram. Aceitaram Não ela. precisamos mandar a documentação de esporte emocional. Exato, aceitaram ela no voo. Falei, olha que legal. Né? Por quê? Porque tem todo um procedimento a ser seguido quando a gente faz uma reserva de pet. Cada companhia aérea tem um procedimento diferente, porque não é assim, não é um padrão, não tem uma regulamentação para isso no mundo inteiro. Então, o procedimento para aquela companhia aérea foi seguido, foi feito certinho. E a gente esperava um resultado, veio outro. Mas estava tudo certo, aí ela estava confirmada. Quando a gente foi fazer as checagens, né, dos dias antes do voo, cadê? Não estava mais. Aí toca correr e tentar ajustar e fazer o que a gente podia fazer. E a gente acabou arrumando, né? Jogamos mais para frente a viagem. Não, foi uma trabalheira, foi um sufoco. E realmente, nesse momento, né, tu não tem os contatos, tu não sabe para quem ligar, né? Aquele momento que tu justo tá, que número eu ligo? Aí atende o telefone e diz que 1, diz que 2, tu diz, eu vou descabo, tá ali bomba. Pois é. Né? Porque tu não, é uma coisa que te desestrutura, que te Não, prepara. e o mais interessante, que assim, bastidores total, né? Queriam cobrar para trocar teu voo. Isso. Depois que tu me contou. Queriam cobrar para trocar teu voo, eu falei, não vão cobrar. Não vão cobrar. Não vão cobrar, não podem cobrar. Não foi um erro de vocês. E aí tu comprou a briga e eles bancaram. Tu vê. Agora, vamos lá. Tava me contando, né, daquele voo que tu não estavas presente para resolver os BOs e que deu errado, mas podia não ter dado errado. Pois é. Porque assim, uma vez por semana, pelo menos, eu recebo uma ligação de alguém que tá ou num balcão de companhia aérea, ou que já teve que viajar e que pegou o meu telefone, viu algum cliente meu ali e pegou o telefone e falou assim, Ana, preciso da sua ajuda. Às vezes a pessoa tá no balcão da companhia aérea e, Ana, preciso de sua ajuda. Você pode me ajudar? Eu falei, agora nada. Nesse instante, nada. Porque se a passagem não é feita pelo registro da minha agência, eu não tenho acesso nenhum. Eu não tenho acesso ao sistema. Os pets, dependendo da companhia aérea, não estão confirmados num lugar que o consumidor possa ver. Você não consegue entrar no site e ver que o seu pet está confirmado, e na grande maioria das companhias aéreas. Então, quer dizer, você tem que ter um acesso, um GDS, né, que é o sistema aéreo. Bom, então, pelo menos uma vez por semana, me liga e fala, Ana, me ajuda. Nesse caso, foi uma pessoa que já estava no destino final, que ela acabou indo viajar sem o pet dela. O que aconteceu? Ela tinha um voo que era para a Itália, que tinha uma conexão em Barcelona. Todo o voo que ela comprou era Latam, e o pet dela, que era um gatinho, estava confirmado em todo esse voo. No meio do caminho, entre a compra da passagem e o voo, teve alguma troca de rota ou algum cancelamento de voo que quebraram e ela passou a ter 2 conexões. Então, ela ia ter um voo São Paulo até um certo ponto, de certo ponto até Barcelona e de Barcelona até o destino final. Tudo bem. Foi feita a troca, era o que tinha que fazer.
Ela tinha que estar lá naquela data, tudo bem. Só que o que não falaram para ela é que esse voo que eles colocaram no meio era de uma companhia codeshare, que não levava a pet. Então ela chegou no aeroporto para embarcar. Falou assim: seu gatinho tá confirmado daqui até tal lugar. O resto da viagem não. Como que ela ia fazer para viajar somente um trecho, né? O que teria acontecido se tivesse feito comigo? Eu teria recebido essa alteração, ou eu teria pego essa alteração em uma das nossas conferências, porque a gente faz essas conferências cada 10 dias, teria visto que isso ia acontecer, ela não ia conseguir viajar com o pet, e entrar em contato com ela. A gente já ia alterar, ia fazer de uma forma que ela conseguisse viajar e chegasse no dia que ela precisasse. Nem que fosse trocar a rota dela, fazer por um outro lugar, mas que chegasse no destino final. Então, é uma forma de evitar. E ela, o que aconteceu com ela no final das contas? Ela acabou tendo que voltar para o Brasil e a gente fez um voo para ela com o gatinho. E o gato ficou lá esperando. Ficou esperando. Ela teve que deixar. Imagina você chegar no balcão do check-in, você tá de mudança para um outro país, levando seu filho e ele ter que voltar para trás. Imagina se não tem onde deixar. Exato! E aí? Como é que faz? Faz como? Bota pra adoção. Não, pelo amor de Deus, leva pra minha casa. É um absurdo. Leva pra minha casa. Pois imagina que loucura. Pois é, leva pra minha casa. Medo, né? Porque tu já vai tensa. Tu liga todos os dias. Mudou alguma coisa? Tá tudo certo? E você sabe que eu Não. por conta do Instagram, a gente acaba respondendo muita gente no direct, né? Tem um monte de gente que entra em contato. Às vezes a pessoa fala: olha, não tive condições de contratar seu serviço, acabei comprando, mas eu ligo toda semana pra companhia aérea pra confirmar. Fico 2 horas no telefone esperando, mas eu ligo toda semana. É isso. Bom, pelo menos aprendeu a ficar ligado.